O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu pela redução da taxa Selic em 12,25% ao ano. Foi uma redução de 0,5 ponto percentual. E para falar sobre essa redução, a gente recebe agora na Band News FM o ex-diretor do Banco Central e sócio-diretor da Mauá Secular Investimentos, Luiz Fernando Figueiredo. Muito obrigada. Olá. Seja muito bem-vindo aqui à Band News FM. Para a gente começar, essa queda já era esperada pelo mercado e anunciada previamente pelo Banco Central. Mas a minha dúvida aí dos nossos ouvintes é, a partir dessa decisão, a gente pode esperar que continue caindo? Tem uma previsão boa pela frente? A resposta é sim. O Banco Central, no seu comunicado, então ele fez a queda previsível, que era 50 pontos, e a dúvida é, será que ele vai sinalizar alguma coisa diferente para frente? O que ele sinalizou é que serão as próximas 50 pontos também. Então, no final, o que ele está dizendo é que, olha, continuamos no mesmo caminho, né? Mais recentemente, a inflação ela vem sendo muito boa, ela vem mostrando uma tendência de queda. O problema é que lá fora o ambiente ficou um pouco mais adverso, né? Então, o Banco Central, com isso, ele não consegue acelerar a queda, né? Mas ele já disse claramente que vai continuar o ritmo. A gente recebeu uma nota agora há pouco da Confederação Nacional das Indústrias falando que essa queda não é o suficiente, que eles enxergam como insuficiente 0,5 ponto percentual. Como que você vê isso? Era um número esperado, era um número aguardado pelo mercado ou poderia ser um pouco maior? Não, era um número que o mercado esperava. Esses processos são assim mesmo, né? O Banco Central vai gradualmente subindo, depois ele vai gradualmente cedendo, reduzindo os juros na medida em que a inflação vai se acomodando e vai chegando próximo da meta. Como eu acabei de dizer, o Banco Central tem razões para não acelerar, que a gente precisa ter um pouco de paciência, porque ele vai nessa toada, nesse passo de 50 e 50 pontos, para as próximas, até a gente chegar a um número que é, vamos dizer, o número que ele vai parar de reduzir, que é perto de 9%, um pouco menos, um pouco mais. E essa já é a terceira queda seguida que o Banco Central propõe. Como que tem sido essa redução para a economia brasileira? O que a gente vê de impacto já a curto prazo? Então, o que está acontecendo é que ainda o alívio não foi suficiente para a economia a ficar mais fortalecida, né? Ainda o efeito da taxa de juros é o efeito, como a gente fala em economês, né, contracionista, ou seja, segura a economia. Mas na medida que ele vai reduzindo, isso vai também reduzindo, né? Essa freada vai reduzindo. Então, um pouco mais à frente, algumas reuniões para frente, já teremos uma taxa de juros que não é mais nesse campo que a gente chama de contracionista, vai ser mais dentro do que é o voo de cruzeiro de longo prazo, né? E hoje a gente também percebeu que recebeu a informação, o Brasil inteiro ficou de olho na taxa dos Estados Unidos. O Banco Central dos Estados Unidos decidiu por manter uma taxa na faixa de 5,5 a 5,5 ao ano, que é a maior desde 2001. Eu queria saber, Luiz, como que isso impacta a gente aqui no Brasil? Então, o juro no americano, em termos históricos, ele nem está tão alto, já chegou a ser bem mais alto que isso. Mas, assim, de 10 anos para cá, é, sem dúvida, a taxa de juros mais alta que nós tivemos. Ela é, sim, contracionista, e, né, a gente sabe, né, quando os Estados Unidos perdem o ímpeto de crescimento, o mundo todo sente. E é um pouco isso o que vai acontecer, né? O juro, eles provavelmente não subirão mais, mas eles ficarão mais tempo do que se imaginava até pouco tempo atrás com o juro alto. Então, isso deve esfriar gradualmente a economia americana, que acaba gerando algum impacto no resto do mundo, né? O Brasil ele está numa situação um pouco mais privilegiada, que tem um balanço de pagamentos muito robusto, então o impacto aqui é relativamente pequeno. Quando a gente fala de taxa Selic, taxa básica de juros, muitos ouvintes mandam mensagem perguntando qual que é esse impacto na vida da população geral. Para quem está ali fazendo compras, pagando conta,
A gente fala muito aí na economia brasileira, mas e na economia do brasileiro? O que a gente pode enxergar? Então, o que nós podemos enxergar é essa redução gradual, né, que está, no final, relaxando a taxa de juros, que a alta desse jeito segura a economia, né? Então, quer dizer que a geração de emprego é menor, o crescimento é menor, o volume de investimento também é menor. Mas, na medida que o Banco Central vai reduzindo, volta a ter mais investimento, as pessoas acabam consumindo mais, o desemprego tende a reduzir. Então, assim, o que está acontecendo é um processo gradual, mas é um processo em que, para o brasileiro, nós vamos desembocar numa situação melhor que hoje. E falando agora de novo sobre mundo, perspectiva global, a gente falou sobre os Estados Unidos, mas e a situação agora no Oriente Médio, entre Israel, a faixa de Gaza, isso pode impactar aqui nas decisões do Banco Central? Olha, o que nós estamos vendo é um horror, né? Esse momento de evolução que a gente tem no mundo, ver guerras, é realmente uma coisa assim, muito ruim. Dito isso, do ponto de vista econômico, essa guerra ela é muito regionalizada, digamos. Então, ela tem um impacto no mundo muito menor do que o impacto que a guerra da Rússia com a Ucrânia teve, né? A não ser que esse conflito acabe se alastrando, pegue Irã, pegue Síria, Hezbollah e por aí vai, né? Mas enquanto tiver circunscrito a Gaza e a Israel, vamos dizer, do ponto de vista econômico, o impacto é pequeno. Hoje o Banco Central, quando definiu e anunciou essa nova taxa básica de juros, falou que pretende continuar essa redução se o cenário for favorável. O que pode prejudicar essa decisão aqui no Brasil, com as políticas internas, acontecimentos nacionais? Você enxerga alguma coisa que possa prejudicar? Se o governo flertar com uma situação de irresponsabilidade fiscal, pode atrapalhar o Banco Central a reduzir o juros, sim, né? Eu não acho que seja o caso, tá? Mas, se isso acontecer, sem dúvida, o Banco Central não terá como reduzir o juro como ele pensa hoje que ele pode reduzir. Muito bem, conversamos com o ex-diretor do Banco Central e sócio-diretor da Mauá Secular Investimentos, Luiz Fernando Figueiredo. Muito obrigada pela sua presença. Sempre bom recebê-lo na Band News FM. Tá, eu que agradeço. Um enorme abraço.